preciso ter um pet para ser fotógrafo pet, eu preciso ter uma câmera específica, eu preciso ter uma lente específica. Será que é para mim? Será que eu consigo? Então hoje eu queria responder um pouquinho dessas dúvidas para vocês. Olá, aqui é Andréa Machado, fotógrafa especializada em pets, e hoje eu vou compartilhar um pouquinho com vocês o que eu acredito que seja necessário para ser um fotógrafo pet. Muita gente me pergunta: Andréia, eu preciso ter um pet para ser fotógrafo pet? Andréia, eu preciso ter uma câmera específica, eu preciso ter uma lente específica. Será que é para mim? Será que eu consigo? Então hoje eu queria responder um pouquinho dessas dúvidas para vocês. Antes da gente começar, eu queria pedir para você se inscrever no meu canal se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, ou para você me seguir no Instagram, se é nessa rede que você está me assistindo, ou no Facebook, ou em todas elas, mas vamos compartilhar, comentar, curtir, se inscrever, para que esse vídeo possa chegar para mais pessoas, mais fotógrafos que também possam ter interesse nesse mercado e possam aprender também. Antes de você avaliar se esse nicho pet é para você, se ser um fotógrafo pet é para você, eu acho que é importante eu compartilhar um pouquinho do que eu acredito que seja um bom fotógrafo pet, né? O que muda de um fotógrafo que faz famílias, que faz eventos, que faz outros tipos de trabalho para um fotógrafo pet? A primeira coisa que eu acredito que você precise para poder se considerar um bom fotógrafo pet é ter experiência com os pets. Eu fotografo muitos cães e alguns gatos, mas a maioria dos clientes que me procuram tem cães. Então, eu foquei em me especializar, em aprender a como lidar com os diferentes tipos de cães. Cães filhotes, cães idosos, cães com alguma restrição de mobilidade, cães mais agitados, cães mais agressivos, cães mais calmos. E os pets, gatinhos, que eu também fotografo em menor quantidade, mas eu fotografo, saber lidar se é um gato que ele é mais amigável, que ele se aproxima mais das pessoas, se é um gatinho mais arisco, que tem mais medo. Então, um fotógrafo pet, ele precisa saber as perguntas certas que ele tem que fazer para o tutor antes do ensaio. Ele precisa saber como ajudar esse tutor a se preparar para o ensaio e também saber lidar com o pet ali durante o ensaio. Uma outra coisa que eu acredito que um fotógrafo pet precisa saber é as diferenças na hora dele usar o seu equipamento. Então, muitas vezes você vai ter que usar velocidades diferentes, vai ter que usar aberturas de diafragma diferentes. Tem algumas coisinhas que mudam, o tipo de foco, que são específicas para foto pet. Cada estilo de fotografia, cada nicho de fotografia acaba tendo as suas particularidades. Então a gente precisa aprender a utilizar o nosso equipamento da melhor maneira possível para conseguir os resultados dentro do nicho que a gente quer trabalhar. E isso acontece também na fotografia pet. Então, além de saber lidar com os bichinhos, eu acredito que um bom fotógrafo pet precisa saber extrair o melhor do seu equipamento. Uma coisa que eu acho que faz mais diferença na fotografia pet, principalmente no início, é a composição das imagens. Isso talvez foi uma das coisas que eu tive mais dificuldade, porque a gente está acostumado a fotografar assuntos maiores, né? Para quem faz aí gestante, para quem faz família, para quem faz evento. E quando você vai fotografar um bichinho que é pequenininho e não para quieto, isso muda muito. Então, o fotógrafo também precisa aí reaprender um pouquinho sobre composição para poder trabalhar melhor e fazer imagens mais bonitas. E a terceira coisa que eu acredito que um fotógrafo pet precisa ter, além de entender da técnica fotográfica para pet e saber lidar com os bichinhos, é se posicionar no mercado como um fotógrafo pet. O que eu quero dizer com isso? Não necessariamente você vai precisar deixar de fotografar outras coisas, né? Vamos supor, por exemplo, que você hoje fotografa famílias. Você pode sim continuar fotografando famílias e começar a fotografar pets e se desenvolver nesse mercado. Mas eu acredito que se você quer de fato ter sucesso, se você quer de fato se destacar nesse mercado, se você quer ser conhecido como um fotógrafo pet,
você precisa ter uma marca específica para isso, você precisa ter um website, você precisa ter uma rede social. Porque o que acontece? Se um cliente vai procurar, por exemplo, um fotógrafo pet para registrar o seu cãozinho, o seu gatinho, ele não vai, muito provavelmente, entrar em milhares de sites de fotógrafos de família para ver se tem foto pet lá dentro. Isso acaba... ele não vai fazer isso, ele vai talvez abrir um Instagram, procurar por uma hashtag, ou ele vai abrir o Google e ele vai jogar lá fotografia pet, fotógrafo pet, ensaio pet. E se você não tem um trabalho direcionado, se você não tem esse posicionamento, ele não vai te encontrar. Então vai ser muito mais difícil você conseguir os seus clientes, vai ser muito mais difícil você ficar conhecido no mercado se os seus trabalhos estiverem todos misturados, né? Então, para a gente ter mais sucesso dentro de um nicho, é sempre recomendável que a gente foque naquele nicho. Então, você pode focar só em foto pet. Se você, por exemplo, é um fotógrafo iniciante que ainda está fazendo um pouquinho de tudo, mas não tem ainda um nicho específico que você atua, né? Se você desejar, se você se apaixonar aí pela foto pet, ou se você já faz eventos e você já faz famílias, se você já faz estilo, seja qual for o seu nicho na fotografia, eu recomendo que para você ser reconhecido como um fotógrafo pet, você tenha uma marca específica, um posicionamento de mercado dentro de fotografia pet, e você invista nisso, para que o cliente ele possa realmente te perceber como um fotógrafo especializado. Isso vai te ajudar muito também futuramente na questão do preço. Eu tenho um outro vídeo que eu falo sobre isso, sobre precificação, mas se o cliente te percebe como um especialista, ele está disposto a gastar um pouquinho a mais com você. Então isso te ajuda aí a se diferenciar um pouco e sair daquela briga por preço. Agora que a gente já falou um pouquinho do que eu acredito que seja um fotógrafo pet, você deve estar se perguntando o que você precisa de fato ter para ser um fotógrafo pet. Como é que eu começo? Quais são os pré-requisitos? Bom, a primeira coisa que você precisa para se especializar na fotografia pet é ter os conhecimentos básicos de fotografia. Eu recomendo, se você já é fotógrafo, né, provavelmente você já fez um curso básico, você já sabe aí operar o seu equipamento, você já entende como funciona o teu ISO, o teu obturador, né, velocidade, diafragma, você já entende de diferentes tipos de foco, então você já sabe todo esse básico da fotografia, regras de composição, como trabalhar melhor a luz, como fazer um contraluz. Então, um dos pré-requisitos é que você já saiba tudo isso. Se você já é fotógrafo, já trabalha com fotografia, eu acredito que esse pré-requisito para você esteja resolvido. Se você é um fotógrafo mais amador, ou se você está querendo começar na fotografia e já quer começar com a fotografia pet, eu recomendo que você busque antes um curso básico. Hoje em dia tem cursos online, tem cursos presenciais, você tem várias opções, mas eu acho que é bem importante você saber o básico, você ter todos os fundamentos antes de começar a se especializar em um nicho específico. A segunda coisa que você vai precisar para se tornar um fotógrafo pet é ter equipamentos. Se você já é fotógrafo, mais uma vez, isso também está resolvido. Eu acredito que você já tem aí, no mínimo, uma câmera de entrada e uma lente do kit. Se você é um fotógrafo que já está um pouquinho a mais de tempo no mercado, é provável que você já tenha uma lente mais bacana, uma lente fixa, uma lente com uma abertura melhor, que dá um desfoque mais bonito, que te permite captar mais luz. E este é o equipamento que você precisa para começar na fotografia pet. Se você é um amador e você não tem, ou se você não tem ainda um equipamento, né? Se você é um iniciante na fotografia, está começando a estudar, eu recomendo que você compre uma câmera ou uma DSLR ou uma mirrorless. Pode ser uma câmera mais básica, mais barata, você pode até começar com uma câmera usada, é uma boa forma de começar com um investimento menor, mas você vai sim precisar ter uma câmera que te permite fazer configurações manuais, né? A gente não vai conseguir ter bons resultados
como um fotógrafo pet, resultados profissionais usando um celular ou usando uma câmera que seja toda automática e não permita a gente fazer aí as devidas configurações. A terceira coisa que você vai precisar para se tornar um bom fotógrafo pet, e eu acho que essa é a principal, todas as outras eu acho que são fáceis de resolver. Mas essa daqui realmente, se você não tem, você nem precisa continuar assistindo o vídeo, porque esse nicho não vai dar certo para você, você não vai conseguir se destacar, que é ser completamente apaixonado por pets. Por que eu falei com essa ênfase toda, o completamente apaixonado? Eu acho que a fotografia pet, e gente, isso é o que eu acredito, tá? Se você não for completamente apaixonado, você vai ter grandes dificuldades para se sentir confortável, à vontade, saber lidar com os pets. E os tutores vão perceber. Por mais que você goste, né? Eu gosto de cachorro. Ou tem gente que fala assim, eu até gosto de gato. Ou, é meio indiferente para mim, assim. Eu não teria, mas eu entendo quem tem, né? Se você não for apaixonado no mesmo nível que o tutor é apaixonado pelo pet, ele vai perceber que você está fazendo isso por dinheiro, ele vai perceber que você não está ali totalmente engajado, ele vai perceber que você não está ali conectado com o pet. Eu acredito que tudo isso faz muita diferença. Eu acho que você fotografar um pet, assim como foto de família, né? Quando você vai fotografar uma criança, se você não gosta de criança, se a criança começar a chorar e você fizer uma cara feia, o pai vai ver. E isso vai pegar super mal para você. Isso vai acabar com toda a experiência que você criou para o cliente ali naquele momento, né? Então, na fotografia pet, vou dar uns exemplos para vocês, tá? Já teve cachorro que me mordeu, tem cachorro que vem e lambe a sua cara, tem cachorro que para fazer cocô no meio do ensaio e eu tenho saquinho no bolso e eu vou lá e eu recolho o cocô do cachorro e jogo fora, porque o meu cliente, ele tá ali como cliente, eu não quero que nem nisso ele se preocupe. Eu não quero que ele se preocupe em levar água para o cachorro, em coletar as fezes do cachorro, ele tá ali para curtir e para fazer lindas fotos. Essa é minha responsabilidade. Eu acredito que isso me diferencia na fotografia pet. Eu acredito que isso faz eu ter uma imagem muito legal perante os meus clientes. É isso que eles passam para mim nos depoimentos que eles me mandam. Nossa, Andréia, você é tão apaixonada pelo meu cachorro, eu achei tão fofo o jeito como você lidou com ele, com ela, com o meu gatinho, você respeitou o tempo do pet, você foi super gentil, foi super carinhosa. Eu acho que isso faz muita, muita, muita diferença. Então, se você gosta mais ou menos, ou se você não sabe se gosta, eu acho que você precisa testar um pouco mais, tenta conviver um pouquinho mais com os pets, ver o quanto você consegue conviver. Passa um fim de semana aí com o pet de um amigo, caso você não tenha um pet em casa. Enfim, tenta experimentar um pouquinho para ver se esse mercado é para você. Porque pode ser que você invista, que você vai estudar, você comece a fotografar e de repente pequenas coisas que vão acontecer ali no ensaio. E não é só o pet, é saber lidar também com o tutor, né? E isso pode ser que te frustre e você acabe não tendo aí o resultado que você espera. E a quarta e a última coisa que eu acredito que seja necessário para você se tornar um bom fotógrafo pet é também gostar de pessoas. Pois é. Eu já vi algumas pessoas falando assim, eu tenho alguns clientes, gente, que eles não têm filhos, né? Na verdade, eu tenho muitos clientes que são casais que escolheram não ter filhos humanos e eles têm cães e gatos e porquinhos da Índia, tenho duas clientes que têm papagaio e por aí vai. E é comum, às vezes acontece desses casais que não têm filhos, eles, né, vem aquelas brincadeiras que, eu gosto mais de cachorro do que de gente, aquelas frases que rodam aí pela internet. E eu já vi alguns fotógrafos comentarem assim, eu não tenho muita paciência para lidar com noiva, por exemplo, eu não tenho muita paciência com algumas mães dos bebês que eu fotografo, então pet é legal porque cachorro é legal, porque eu amo cachorro, eu amo gato, eu amo bichinho, eles são fofos, eles não choram,
eles não fazem birra, eles não reclamam, vou entrar nesse mercado. Legal, gente, tudo isso é verdade. Realmente os pets são incríveis, são uma delícia, eu sou completamente apaixonada. Mas você não fecha o ensaio com o pet, você não entrega o ensaio para o pet, né? Não é o pet que conversa com você no WhatsApp. Você vai fazer tudo isso como tutor. É uma pessoa que está ali do outro lado. Então, se você tem dificuldade de lidar com pessoas, se você é muito introvertido, se você não gosta muito de dirigir pessoas, né? Eu conheço alguns fotógrafos que trabalham exclusivamente com evento. Por quê? Eles têm muita dificuldade em dirigir as pessoas, têm muita dificuldade em um ensaio, falar ali o que a pessoa tem que fazer, como ela tem que fazer, aí a pessoa não entende, ela não consegue, aí o fotógrafo fica frustrado e ele não sabe lidar com aquilo. E num evento é uma pegada diferente, você tá ali para ir registrando o que vai acontecendo, principalmente para quem tem um estilo mais fotojornalístico, né? Então, no ensaio pet, você vai ter que ter todo esse mesmo trabalho, esse mesmo cuidado que você tem quando está fazendo um ensaio de pessoas, tá? Então é bem importante a gente ressaltar isso. Você vai lidar com pessoas e não só, você não vai dirigir a pessoa, você vai dirigir a pessoa para que ela dirija o pet dela. É um pouquinho mais complicado, mas dá super certo. André, então eu não posso entrar no mercado pet se eu tenho dificuldade de lidar com pessoas? Não, você pode, mas talvez os ensaios não sejam o teu melhor caminho. Você pode, por exemplo, entrar no mercado pet e trabalhar com fotos para banco de imagem. Então já vai ser um pouco mais tranquilo. Você pode pegar animais de amigos seus, de pessoas mais conhecidas. O cliente não vai estar te pagando por uma sessão de fotos, você vai fazer uma sessão específica para banco de imagem, isso já muda bastante a dinâmica, então essa pode ser uma possibilidade. Ou você pode ser um fotógrafo pet focado em eventos. Você faz aniversário de pet, você faz eventos em pet shop, eventos em daycare, eventos em hotéis para cachorro, eventos em empresa, pet day, que leva o pet. Gente, o mercado pet é super grande. De qualquer forma, você vai lidar com gente, nem que seja para fechar o orçamento, fazer o atendimento, entregar as fotos prontas. Lidar com gente faz parte de ser fotógrafo, a menos que você tenha alguém que faça tudo isso para você e você só fotografe, né? Que também é uma opção. Mas é importante você ter em mente que fotografar pet não é só lidar com o pet, mas também lidar com os seus tutores. Eu acredito que agora você deve estar se perguntando algumas dessas coisas que eu vou passar aqui para vocês. A primeira é: Andréia, eu não tenho pet, então eu não posso ser um fotógrafo pet? Será que isso é um problema? Gente, eu acredito que você pode sim ser um fotógrafo pet, mesmo que você não tenha um pet em casa. O que acontece? Eu, por exemplo, quando eu comecei minha carreira como fotógrafa, eu fotografava famílias. E eu hoje sou casada, mas eu ainda não tenho filhos. E eu fotografei inúmeras gestantes, inúmeros bebês recém-nascidos. Eu fotografei muitos casamentos civis antes de eu ter ido num cartório ver um casamento civil pela primeira vez, né? Na época que eu não era casada. Então, sim, a gente pode fotografar pets, mesmo sem ter pets em casa. Isso não é um pré-requisito. Eu não acho que o cliente vai perguntar se você tem ou não um pet na sua casa. E eu também não acho que esse seja o fator que vai fazer você ser um melhor ou um pior fotógrafo, tá? Dito isso, é muito provável que se você tem um pet ou já teve um pet na sua casa, seja ele cão, gato, seja ele qual for, você vai ter algumas facilidades na fotografia pet. Então, por exemplo, eu tenho uma cachorrinha. O fato de eu ter a minha cachorrinha e ela já tá aí com um pouquinho mais de 4 anos, significa que há 4 anos eu lido todos os dias com um cachorro dentro da minha casa. Então eu aprendi muitas coisas com ela. Eu aprendi a lidar com ela, eu sei quando ela tá assustada, eu sei, olhando, né, a postura, o corpo dela, eu sei quando ela tá irritada, tá brava com alguma coisa. Enfim, a gente aprende a ver ali algumas coisinhas no nosso cachorro. Quando ela tá com medo, gente, ela parece que a cabeça até abaixa, assim, além do rabinho entre as pernas, ela se encolhe. Isso é um comportamento natural dos cães.
Então, isso vai te ajudar, o fato de você estar acostumado a lidar com pet, vai te ajudar a lidar com o pet do cliente. O segundo ponto é, se você já tem um pet, quando você for conversar com seu cliente, isso acaba sendo um assunto em comum que vocês têm essa afinidade. Então fica mais fácil essa conversa. Você vai perguntar do pet da cliente, ela vai te responder, você vai falar do seu. Eu acho que essa troca flui com mais facilidade se você já tem um pet. E a terceira coisa é que, se você tem um pet, você está acostumado a frequentar locais que estão relacionados ao seu pet e a ter um pet, né? Por exemplo, você vai ao veterinário, dá vacina no seu pet, ou quando ele fica doente, você provavelmente leva ele num banho e tosa, você, se já foi viajar, você já precisou deixar ele num hotel ou em algum lugar. Pode ser que em algum momento você tenha precisado ter um passeador, porque você não podia passear com ele. Você pode ter precisado de um adestrador. Então, isso faz com que você já conheça mais pessoas dentro desse mercado. E se você é uma pessoa assim mais sociável como eu, você também já foi em eventos levar o seu cachorrinho para brincar. E o seu cachorrinho tem amigos cachorrinhos. Os gatos eu acho que menos, né? Os gatos não são geralmente tão sociáveis. Eu nunca vi evento para gatos ainda, mas é capaz de ter. Mas para os cães tem muito evento. A Pipoca ia muito, agora menos, que não tá dando muito tempo, mas num evento que chamava Encontro de Branquelos, que rola todo mês, e todo mundo leva lá os seus Westies para eles correrem e brincarem, é super bacana. Então esse é um momento que você pode usar para prospectar também, por que não? Né? Então ter um pet vai te ajudar vai te facilitar em algumas coisas, né? Tanto ao lidar com o seu modelo, mas também talvez a conseguir mais parceiros e conseguir mais clientes. Mas, gente, não é um impeditivo. Eu fiquei, acho que 6 ou 7 anos da minha vida só fotografando famílias, mesmo sem ter crianças, e deu certo. Então você talvez vai ter que fazer um esforço maior para entender melhor sobre os pets, saber como lidar com eles, estudar um pouquinho mais. Vai ter que ir lá na cara de pau, bater na porta de alguns lugares para tentar fazer parceria, para tentar conhecer mais pessoas, mas vai dar tudo certo. Talvez só seja um caminho um pouquinho mais longo, ou você vai ter que investir um pouquinho mais de energia. A segunda pergunta, ou a segunda objeção aí que você pode ter, a segunda dúvida é: eu não tenho um equipamento específico para pet, eu preciso ter um equipamento? Porque tem gente que fala que precisa ter câmera full frame, ou tem gente que fala que eu preciso ter uma câmera mirrorless e eu tenho uma DSLR comum, enfim, ou uma câmera de entrada e eu não vou conseguir fotografar. Bom, gente, eu não tenho uma câmera full frame, eu também não tenho uma câmera mirrorless. Tá nos planos aí em breve trocar meu equipamento, mas não, você não precisa ter esses dois tipos de câmera para fotografar pets. Ajuda, gente, um equipamento melhor sempre ajuda, né? Mas eu realmente não acredito que é o equipamento que vai te dar melhores fotos. O que eu acredito que vai te dar melhores fotos é você entender de técnica e fundamentos da fotografia e você saber lidar com os pets. Isso você precisa aprender. É aqui que você precisa investir primeiro. E conforme o seu negócio for crescendo e você tiver mais clientes, tiver maior faturamento, aí você vai melhorando o seu equipamento. O que você de fato precisa para começar? Uma câmera que você possa fazer ajustes manuais e uma lente. E é isso. Andréia, mas eu tenho só a lente do kit. Você vai ter algumas limitações se você for só fotografar com a lente do kit, né? Eu sei que pelo menos na Nikon as lentes do kit geralmente começam no 3.5. Então, se a tua abertura, a máxima que você vai conseguir é 3.5, você não vai ter tanto desfoque nas suas fotos. Isso não quer dizer que você não possa fotografar assim, mas você vai ter essa limitaçãozinha. E aí você pode tentar... esqueci a palavra, gente. Compensar, lembrei.
E aí você pode tentar compensar essa abertura que você não tem de outras formas. Então, se você está mais perto do pet e o pet está mais longe do fundo, isso já vai te dar um desfoque melhor, mesmo com a lente do kit. Outra coisa que você pode usar é pós-produção. Então, se você aprender um pouco mais de Photoshop, aprender a trabalhar ali em camadas, você vai conseguir no Photoshop desfocar um pouco mais o teu fundo para ele ficar mais bacana. Então, gente, equipamento não é desculpa para você não entrar no mercado pet. Agora, se você já tem uma lente fixa, seja ela uma 35, uma 50, uma 85 milímetros, e você te permite, né, uma abertura 1.4, 1.8, isso é o que você precisa para fazer lindas fotos já com um desfoque maravilhoso. É só você usar da forma correta. Eu ainda hoje uso muito uma 50mm 1.4, é uma lente que eu adoro, eu acho ela ótima para fotografar pet por duas questões. Primeiro, porque ela me dá um desfoque bem bonito. E segundo, porque ela é pequena e ela é muito mais leve. Então, eu na fotografia pet estou o tempo todo, deita no chão, senta no chão, levanta, levanta, vai, arruma o pet, volta. Às vezes você está um pouco longe, você explica para o tutor o que você quer que ele faça ali com o pet, ele não entende. E aí você tem que levantar, ela mostrar, voltar. Eu acho que facilita muito você ter uma lente fixa que seja mais leve e mais fácil aí de você se movimentar. Mas não se prenda no equipamento. A terceira coisa que você pode estar se perguntando é: ok, mas vale a pena? Vale a pena eu investir nesse mercado? Vale a pena trabalhar com pet? Esse mercado dá dinheiro? Tem mercado suficiente? Gente, eu gravei um outro vídeo que eu vou deixar aqui o link para vocês. E nesse vídeo eu falo 5 possibilidades que você pode atuar dentro do mercado pet, porque não são só os ensaios, né? Você tem os eventos, você tem a fotografia corporativa, você pode vender em bancos de imagem, então é um mercado muito grande. O Brasil é hoje o segundo maior mercado pet, o pessoal gasta sim muito dinheiro com os seus pets. E tem uma tendência das pessoas terem uma quantidade menores de filhos humanos e começarem a ter mais bichinhos de estimação. Muitos casais hoje já escolheram não ter filhos, né? E tem bichinhos de estimação. Então é uma demanda que está crescendo muito e ainda tem poucos fotógrafos especializados. Então sim, vale a pena você estudar um pouquinho mais e entrar nesse mercado. E agora eu queria contar um pouquinho para vocês como é que eu comecei nesse mercado, porque com certeza, se você já decidiu entrar no mercado pet, você está se perguntando aí por onde começar. E aí, gente, eu quero compartilhar um pouquinho do que eu fiz, justamente para vocês não fazerem o que eu fiz, porque hoje eu vejo que essa não foi definitivamente a melhor forma de começar. O que eu fiz quando eu comecei? Eu tinha a minha cachorrinha, né? Ela chegou lá em casa para alegrar a nossa família. Então, eu já tinha começado a estudar um pouquinho de adestramento, porque eu não ia contratar ninguém, eu mesma queria educá-la. Então, falei, legal, eu tenho um pet, eu sei mais ou menos lidar com ela, eu já sou fotógrafa, eu já tenho equipamento. Eu vou chamar alguns amigos, alguns vizinhos, eu vou pegar o pet deles e eu vou fotografar, porque afinal eu já sei o que eu preciso, né? Eu sei lidar com o cachorro e eu sei fotografar. Só que não. E aí eu quero compartilhar um pouquinho com vocês o que aconteceu nos meus primeiros ensaios. Os primeiros ensaios que eu fiz foram com alguns vizinhos que moravam no mesmo prédio que eu. E eu achei que era melhor fazer na casa deles, né? E não sair com os pets, porque ia ser mais fácil, não tinha o risco do pet fugir ou de acontecer qualquer coisa, enfim. E aí, gente, o resultado, eu vou tentar resumir aqui pra vocês, mas foi mais ou menos o seguinte. Eu cheguei lá, os cães estavam todos enlouquecidos e eu fiz, acho que 4 pessoas diferentes, tinha uma que tinha 2 cachorros, enfim. Mas os cães todos enlouquecidos. Eles não paravam quietos, todos eles queriam brincar comigo, cheios de energia. Eu tentava assim, vou pôr o cachorro em cima da cama e vou fazer uma foto, porque a parede do fundo é bonita e tal. Ele pulava, eu punha, ele pulava, eu punha, ele pulava.
Eu comecei a ficar super frustrada, falando, gente, eu não dou pra isso, esse negócio não dá certo, os cachorros não me obedecem, eu não consigo. Então, foi uma situação super desgastante ali. Por sorte, eu tava com amigos, pessoas conhecidas, a gente deu risada, não teve nenhum problema, mas eu percebi que não era tão simples assim. Mesmo assim, eu consegui fazer algumas fotos. E aí eu fui pegar essas fotos, jogar no computador para olhar. E aí eu tinha um monte de foto sem foco, um monte de foto que o cachorro se mexeu e estava tremida. Eu não sabia, óbvio, as sem focos, as tremidas era lixo, né? Não tinha muito o que fazer. Se é um pouquinho de foco, um pouquinho de nitidez que falta, a gente consegue corrigir no Photoshop. Mas se é muito, gente, não tem muito milagre. E além disso, eu não sabia como tratar as fotos, porque eu vi que coisas que eu fazia geralmente nas fotos de pessoas não ficavam legal na foto do pet. E o pet tem pelo, então também você fazer a fotometria na hora de fotografar é um pouco diferente. Se o cachorro é branco, se o cachorro é preto, se tem um branco e um preto na mesma foto, enfim. Eu percebi que eu tinha muito para estudar. Eu fiquei super frustrada, eu vi que não ia rolar, eu já saí fotografando. E na época eu procurei se tinha algum curso, né, que formava fotógrafos pet, na época não tinha, e aí o que eu acabei fazendo foi procurar as coisas individualmente. Então, como é que eu faço para o cachorro me obedecer? Como é que eu faço para conseguir fotografar? Fui procurar pessoas que falavam disso, assisti milhares de vídeos do YouTube, conversei com adestradores, li alguns livros, então eu tive que estudar um pouco para saber lidar com o pet no ensaio. Aí eu fui procurar fotógrafas pet fora do Brasil, porque no Brasil era pouquíssima gente, para entender como é que elas lidavam. Comecei a acompanhar todos os blogs, acompanhar todos os vídeos, enfim, aprender o máximo ali que eu podia. Aí eu achei uma fotógrafa no Brasil que topou me dar um workshop individual. Então eu fui lá também, conversei com ela, aprendi muito. Eu fui também estudar marketing para saber como é que eu faço parceria, como é que eu abordo o cliente, como é que eu consigo vender mais, como é que eu consigo aumentar o valor do meu ensaio. Enfim, fui estudar várias e várias coisas e deu certo, gente. Se vocês fizerem isso, também vai dar certo. Se você correr atrás das informações e ver tudo que está disponível por aí, você vai conseguir, você vai aprender, você vai praticar muito, 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 vai errar e vai acertar. Qual é o problema disso tudo? Primeiro, demanda muito tempo. Eu acho que eu levei uns 2 anos para conseguir começar a fazer fotos que eu verdadeiramente olhasse e falasse assim, ok, agora eu tenho orgulho dessa foto, eu tenho orgulho de entregar essa foto, de divulgar essa foto. Não que o meu trabalho antes fosse ruim, ele não era ruim, né? Os clientes ficavam satisfeitos, eles gostavam do que eu entregava, mas eu olhava o que eu fazia e eu olhava o que alguns outros fotógrafos suecos, canadenses, americanos faziam e eu falava assim, gente, tá muito descompassado. Então, eu tive que estudar muito para chegar um pouco mais perto deles. Eu ainda sei que eu tenho muito a aprender. Eu acho que fotografia é o tipo de trabalho que a gente vai estudar sempre para o resto da vida, mas se a gente puder achar aí alguns atalhos, né, pegar alguns mentores, fazer alguns cursos específicos, a gente ganha muito tempo. E tem um outro lado, se a gente tenta muito e não consegue, e a gente se frustra, a gente tende a desistir. E se a gente tem alguém dando um caminho um pouco mais fácil, a chance da gente desistir é menor. Então, se você sonha em fotografar pets, eu realmente recomendo que você procure um curso que vai te dar todas essas informações para que você possa fazer imagens, fazer fotografias que você também sinta orgulho de entregar para os seus clientes. E agora, então, eu queria passar para vocês o que eu acredito que seja uma forma correta, uma forma aí mais fácil até talvez de começar. A primeira coisa, gente, é isso que eu estava comentando, é você fazer um curso, pode ser um curso online, pode ser um curso presencial, você procurar mentores, procurar pessoas que vão te ajudar, que vão te ensinar a fotografar os pets, a abordar os clientes, a tratar essas imagens, que eu acho isso bem importante. Então, estudem, se especializem. Antes de sair correndo atrás do cliente,
tenha certeza de que você tem ali um produto bacana para oferecer, que você vai sentir orgulho disso, né? E que o cliente vai ficar satisfeito em ter te contratado. A segunda coisa que eu recomendo, se você quiser entrar para esse mercado da fotografia pet, é você montar o seu portfólio e fotografar, sim, muito de graça. Você precisa praticar o máximo que você puder, com cães, com gatos, de raças diferentes, de tamanhos diferentes, de cores diferentes, com temperamentos diferentes, para você não só ter uma boa variedade de fotos para mostrar no teu portfólio, mas também para você se sentir mais seguro, mais preparado para lidar com todos os tipos de animais que você pode fotografar e com todas as situações que podem acontecer em um ensaio. E aí, depois de você fotografar bastante de graça, você pode começar a usar uma técnica que é chamada de inversão de risco, onde você convida as pessoas para fazerem um ensaio com você sem elas precisarem fechar um pacote. E aí o que você vai fazer? Você vai falar, olha, a gente vai sair, vai fazer um ensaio, vai fotografar e tal, e depois eu te mostro as fotos. As fotos que você gostar, você pode comprar, e aí a gente vê um preço. As fotos que se você não gostar de nenhuma, também não tem problema, mas você teve aí a experiência de passar um dia comigo, o seu pet teve a experiência de ter um dia de modelo. Então essa é uma forma muito legal para quem está começando, para você ter os seus primeiros clientes e você continuar tendo materiais para divulgar o seu trabalho, sem ficar só trabalhando de graça por muito tempo, porque a gente sabe que a gente tem continhas para pagar no final do mês. Então, por mais que a gente ame fotografar, se você quer ser um fotógrafo, viver de fotografia, você precisa, o quanto antes, começar aí a rentabilizar os seus trabalhos. Depois, então, de estudar e de tirar muita foto e praticar bastante, o próximo passo que eu indico é você se mostrar para o mercado como um fotógrafo pet. E agora sim, você vai montar a tua rede social, você vai criar teu website, você vai ter a tua logo, a tua marca. Agora está na hora de você estruturar toda a sua empresa para você começar a aparecer para o mercado como um fotógrafo pet. E também começar a pensar num plano de marketing, porque infelizmente, gente, hoje o Facebook, o Instagram, todas as redes sociais, eles entregam muito pouco os materiais que a gente posta ali. Então, muito provavelmente, só você tá ali postando um monte de foto bonita não vai encher a sua agenda. Você vai precisar ter algumas estratégias de marketing e também aprender a fazer parcerias que te deem resultado. Parcerias com digital influencers no Instagram, tem muitos cãezinhos aí famosos no Instagram com muitos milhares de seguidores. Pode ser parceria com lojas que vendem produtos para pet, loja de roupinha, loja de acessório, com marcas, enfim. Mas você vai precisar ter parceiros que te indiquem, parceiros que façam ações junto com você para você ficar mais conhecido no mercado, e também uma estratégia de marketing que ela pode ter aí anúncios, tem aí outras coisas que você pode fazer também, mas você vai precisar de uma estratégia para se divulgar como fotógrafo pet e aí conseguir ter mais clientes. Bom, já passei, gente, bastante conteúdo para vocês hoje. Mas antes de finalizar, eu queria deixar uma dica prática para você. Se você está pensando em entrar nesse mercado e você gostou desse vídeo, algumas coisas, né, talvez tenham aí feito sentido, ou talvez ficou uma pulguinha aí na sua orelha, então eu queria te dar hoje uma dica prática de algo que você já pode fazer, que é o seguinte: você vai pegar um pet, e aí você pode escolher se é um cãozinho ou se é um gatinho, de uma outra pessoa. Por que eu recomendo que seja de uma outra pessoa? A gente fotografar o nosso pet, né? Se você tem um pet, é muito diferente de você fotografar um pet que não te conhece e não convive com você. Se fotografar o seu pet, muito provavelmente vai acontecer uma das duas coisas. A primeira coisa ele já te obedece, ele vai sentar, vai ficar, vai deitar, vai fazer tudo o que você quer e você não vai conseguir ter uma experiência do que seria fotografar um outro pet de um cliente. Vai ser tudo muito mais fácil, muito mais tranquilo,
Não que isso seja ruim, claro que você pode fotografar o seu pet, você deve fotografar muito o seu pet, mas eu acho que vai ser uma experiência um pouquinho menos completa. Ou a segunda coisa que pode acontecer de você tentar fotografar o seu próprio pet é toda hora que você se agachar para fazer uma foto ele correr até você, porque ele quer brincar, porque ele te ama, obviamente. E isso pode ser difícil se você estiver sozinho. Se você estiver com mais uma pessoa, pode até funcionar, mas sozinho acaba sendo um pouco mais complicado. Então a minha recomendação aqui, a minha dica para você experimentar hoje é: pega um pet de um amigo seu, de um vizinho seu, de alguém conhecido. Você vai pegar o teu equipamento. Se você tiver uma lente fixa, melhor. Se você não tiver, vai com a lente que você tem. Você vai configurar o teu equipamento numa velocidade aí de pelo menos 1/60 ou 1/200, tá? E você vai colocar a tua lente na maior abertura que você tiver. Seja ela um 4, um 8, 2, 3.5, enfim, o que der. Com essa configuração, aí você vai mexer no teu ISO para conseguir fazer a tua fotometria e você vai fotografar esse pet. E aí uma dica que eu vou te dar é: você vai fotografar esse pet sempre do nível dos olhos dele para baixo e não para cima. Essa é uma coisa que a gente aprende muito, quem fotografa famílias, né, e quem faz muito bebê e criança, a gente aprende muito a fotografar no nível dos olhos, porque realmente dá uma perspectiva, enfim, toda diferente, a foto fica muito mais bonita, muito mais profissional. Mas com o pet, às vezes é muito legal também a gente fotografar de baixo para cima. Isso é uma coisa que eu gosto muito. Eu literalmente deito no chão, me sujo inteira. Muitas vezes eu até quase encosto a câmera no chão e fotografo de baixo para cima. Por quê? Porque eu tendo uma lente muito aberta, eu uso, por exemplo, muito a 50mm num 4 ou num 8, eu consigo ter um desfoque ainda na parte de baixo, na frente da foto, que fica super bonito. Eu consigo ter esse destaque bem bonito também lá no fundo, e o pet parece que cresce na foto, sabe? Ele fica grandão, assim, imponente. Então eu te convido a fazer esse teste, experimenta essa dica, e se você fizer e você, né, achar legal, achar que foi bacana, me marca, posta lá no teu Instagram, me marca, é o @andreamachado.fotopet, porque eu quero ver a sua foto e eu vou comentar a sua foto, vou dar dicas para você. Então realmente te convido, faz esse esforcinho. Se você puder sair, fazer em algum lugar, né? A gente ainda tá hoje em isolamento social, eu não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas se você estiver num lugar que é tranquilo, você ir ali numa pracinha, ou lá embaixo do prédio, ou na frente da sua casa, bacana. Se não der também, tudo bem, vai lá na tua cama, num tapete legal, no teu sofá, pensa numa composiçãozinha aí, mesmo que seja dentro de casa, mas faz esse teste e posta lá no Insta e me marca, que eu vou ter aí o maior prazer em ver as suas fotos e comentar. Gente, muito obrigada por vocês terem ficado comigo até agora. Era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, se vocês quiserem comentar alguma coisa, deixa aqui embaixo que eu vou responder para vocês. E compartilhem com amigos fotógrafos, com amigos que queiram talvez iniciar na carreira da fotografia, para que esse vídeo possa aí chegar para mais pessoas. Um beijo e até a próxima!